Shalom, então, bom dia, você que nos assiste, você que está aqui na Har Zion. Dê uma olhada aqui na tela, porque o estudo de hoje é um estudo inédito sobre a primeira porção do livro de Levítico, Vaikra, que também chama Vaikra. E olha o título, vocês gostam dessa série que eu tenho ministrado, né? Então lá vai mais uma hoje. Sacrifícios, você aprendeu errado. Meus irmãos, o livro de Levítico, e essa porção em especial, essa primeira porção especial, que é do capítulo 1 até o capítulo 5, no verso 26, essa porção, ela abre com o sistema sacrificial do templo. E você vai ver comigo aqui que o livro de Levítico, acho que de todos os livros da Bíblia, é o livro que é mais difícil a gente estudar nos dias de hoje, porque parece que é uma coisa muito distante da nossa realidade. Sistema sacrificial, cortar pedaço, oferecer gado, e tem que ser o gado assim, o gado assado, o gado de um ano, o gado perfeito, pode ser pomba, pode ser bolo, pode ser farinha, pode ser azeite, tem que ter mel, não tem que ter mel, e aí você fica pensando, meu Deus, mas isso é tão distante da minha vida hoje, como de servo de Deus, como discípulo. O que o livro de Levítico tem hoje para me abençoar? Meu irmão, tem muita coisa. Porque essas palavras vieram do coração de Deus, essas palavras foram ditas pelo próprio Deus, e esses mandamentos, muitos deles presos a uma temporalidade, mas possuem uma polpa, possuem um núcleo que é divino e eterno. É como nossos corpos, nós somos seres mortais, nós habitamos num corpo que tem uma validade, né? Tem um prazo de validade, você envelhece. Mas dentro de você tem um espírito que é eterno. Dentro de você tem uma alma que foi criada à imagem e semelhança de Deus. E essa alma foi criada para ser eterna. Assim são os mandamentos de Deus. Às vezes tem uma casca que é temporal, mas o princípio lá de dentro é algo que pode e deve te abençoar nos dias de hoje. Porque senão nós não teríamos instruções tanto de Yeshua, de Jesus, como dos apóstolos, para ensinar as pessoas a valorizarem a lei de Deus como um todo. Você vê que eu citei aqui anteriormente, mas vou repetir, nós temos Yeshua falando em João capítulo 5, discutindo com alguns religiosos da época, falando, olha, vocês atestam ser tão fiéis à lei e aos mandamentos, mas na verdade vocês não estão sendo, porque se estivessem sendo, vocês me veriam na lei de Moisés, porque Moisés escreveu a meu respeito. Eu estou revelado em Moisés, eu estou revelado em Êxodo, eu estou revelado em Gênesis, em Êxodo, eu estou revelado em Levítico, eu estou revelado em Número, eu estou revelado em Deuteronômio, eu estou revelado nos profetas, nos salmos. Yeshua é revelado ao longo de toda a Bíblia. E Paulo ensina a Timóteo, 2 Timóteo 3, a partir do verso 15, toda a escritura é útil, é válida para você. Você sabe desde novo as sagradas letras que podem te tornar perfeito. Amém. Podem te guiar à salvação em Cristo. Olha só, a Bíblia por si, os mandamentos por si, a Torá por si, não salva, mas ela guia você à salvação porque ela te mostra Cristo. Que fantástico! Então por que a gente não volta a aplicar isso nos dias de hoje? Toda a Bíblia é relevante para o servo de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Relevante. Eu não aceito pessoas que se dizem líderes, subindo nos seus púlpitos, e falando que metade dessa palavra divina não vale mais para a sua vida hoje. Isso vai contra o ensino de Yeshua, isso vai contra o ensino apostólico. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Todo o mandamento foi inspirado por Deus. Qualquer que seja. Então nós vamos descobrir um pouco dessas nuances hoje. E aí, como eu sempre faço aqui, eu tenho slides, eu busco ser o mais didático possível. Então olha, nós temos esse conceito errado do sacrifício que eu quero restaurar ali hoje. Vamos aproveitar a primeira porção. Vai tratar de sacrifício. O que eu tenho a ver com sacrifício hoje? Você aprendeu errado, meu irmão. Sacrifício é bênção. Sacrifício é bênção. Ah, quer dizer que vocês vão voltar a oferecer animal? Não. Mas sacrifício é bênção. Você vai entender comigo que bênção que é você entender esse negócio do sistema sacrificial para aplicar na sua vida hoje. Olha, a Parashá Vaikra, e na verdade todo o livro de Levítico, é um dos textos bíblicos mais difíceis de serem compreendidos hoje. Por quê? A gente está desconectado com
o templo. A gente está desconectado de um sistema sacrificial que não existe mais no mundo, salvo em algumas culturas, mas não tem mais lugar que oferece sacrifício, né? Então, e muitas vezes, essa não compreensão faz com que as pessoas menosprezem a importância de livros como Levítico. Menosprezem a riqueza de detalhes em relação aos sacrifícios. E é o que eu quero ver com você essa manhã. Olha, a lei, os profetas, os apóstolos, nos ensinam que os sacrifícios possuem uma essência divina e eterna, com princípios importantes para você aplicar na sua vida hoje como servo da justiça. O relacionamento entre a humanidade e Deus, ela tem como base o sistema sacrificial. Eu vou provar isso para você hoje. O relacionamento de Deus com a humanidade tem por base o sistema sacrificial. Tem como princípios. Tanto é que o maior sacrifício da história, o mais poderoso da história, foi o quê? Do próprio Yeshua. Então, Yeshua torna viva a importância do sistema, você entender o que é sacrifício. Porque o que nos dá a salvação tem a ver com o sacrifício também. Só que é o sacrifício do Filho de Deus. Mas olha só, pessoal, então, vamos continuar dizendo o seguinte, ó, eu quero mostrar para você aqui o Levítico 1:2. Levítico 1:2. Por quê? Eu acho que aqui tem um segredo que a gente tem que desvendar. Para a gente entender a importância desse negócio de sacrifício, tem que prestar atenção no hebraico. Tá? E aí tem que saber um pouquinho de hebraico mesmo, porque senão você perde esses detalhes. Dá uma olhada aqui comigo. Ó, vamos ler aqui do hebraico da direita para a esquerda. Ó, deixa eu ver se dá um laser aqui. Ah, não aparece direito, né? Ó, Daber el bnei Israel, ve'amarta elehem, Adam ki akriv mikem, korban ladonai, mina behemah, mina bakar, umina tzon, takrivu et korbaneichem. Então, traduzindo ao pé da letra, seria algo assim, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: o homem, Adão, quando sacrificar de vocês, o certo, o hebraico seria o quê? Adam miken, quando um homem de vocês, quando alguém de vocês trouxer sacrifício, mas a gramática não fala assim, a gramática fala, quando um homem sacrificar de vocês, mikem, oferta ao Senhor do animal domesticado, isso a gente perde no português, né? Mas eu pus aqui de novo no original, ó. A primeira categoria de animal é chamado de behemá, que é animal domesticado. Todo animal domesticado chama de behemá, é animal. Depois ele fala bakar, diga bakar. Bakar quer dizer rebanho, tá? Rebanho. E por último ele fala tson. Tson é o rebanho miúdo, é o gado miúdo. Tá bom? Então são 3 categorias de animais aí que Deus fala para Moisés, para as pessoas trazerem as ofertas. Então, será que haveria algo nesse pequeno versículo que a gente pode cavar e descobrir coisas que vão nos abençoar nos dias de hoje? Eu quero dizer para você que sim, há e muita coisa. E para isso, eu quero fazer uso aqui de alguns sábios de Israel, né? Paulo, lá em Romanos capítulo 3, ele pergunta qual que é a vantagem do judeu. O judeu tem vantagem sobre outros povos? Qual que é a importância da circuncisão? O que significa isso? Qual que é a importância do judeu continuar existindo? O que vocês acham? Isso é texto bíblico, estou citando aqui Romanos capítulo 3. Qual a importância da circuncisão? Qual a importância do judeu? O próprio Paulo responde, muita, sobre todos os aspectos, porque sobre eles foi designado, foi concedido os oráculos de Deus. Se você perguntar isso hoje em muitos lugares aí, perguntar qual que é a importância do judeu nos dias de hoje, a maioria vai dizer nenhuma. É um povo como outro qualquer, mas Paulo há 2000 anos já está ensinando. Não, é importante sobre todos os aspectos, porque há uma sabedoria confiada a eles. Há um legado confiado a eles que eles têm que continuar cumprindo. Então eu faço uso dessa sabedoria milenar para me ajudar a entender textos, principalmente da Torá. Olha que interessante, tem um rabino da Bielorrússia, dizem que até ele veio da Espanha. E ele foi o criador de um movimento no judaísmo chamado Chabad Lubavitch, que é um movimento ultra-ortodoxo, mas que valoriza muito a alegria, a justiça, a alegria. Então, ele chamava
Schnauer, Zalman de Liade. Esse Schnauer, eles falam que é uma adaptação de Senhor, que o nome dele na Espanha era Senhor. E quando chegou lá na minha Bielorrússia, na Polônia, o sujeito não conseguia falar Senhor, então virou Schnauer. Mas o Schnauer, Zalman de Liade, da cidade de Liade, ele, analisando esse versículo aí de Levítico, ele chama a atenção o seguinte, olha, ele viveu aí no século XVIII, um pouquinho do século XIX, mas ele diz o seguinte, o sistema sacrificial tinha a intenção de fazer com que o homem oferecesse não um animal, mas a si mesmo. E aí, quando eu li isso, eu falei, gente, mas espera aí, isso está muito em concordância com o que os apóstolos ensinaram. Gostei desse sujeito aí, deixa eu estudar mais o que ele está revelando aí para nós. Ele falou, olha, na verdade, todo o sistema sacrificial é para o sujeito aprender a entregar algo de si. O animal é só um símbolo. Ele está entregando mesmo, é algo dele. Olha aqui. O animal era só o símbolo de algo lá dentro do homem. Na verdade, a gente oferece a Deus o nosso desejo, nosso vigor, nosso pensamento, nossas emoções. Então, se o sujeito trazendo um animal lá, ele estava, na verdade, oferecendo algo de si, o que seria isso? O que um ofertante poderia trazer lá de si próprio? Que o animal era só um símbolo. E aí eu vou fazer aqui algo que é apostólico e rabínico. O ser humano é um ser humano dividido. A natureza do homem contém duas tendências. Uma tendência para o bem e uma tendência para o mal. Isso surgiu lá quando Adão pecou. Então você tem uma tendência para o espírito e uma tendência para a carne. Isso é inerente ao ser humano. Por quê? Além disso, né, você é um ser. Você é um espírito, não é isso? Você é um espírito, mas que Deus colocou para habitar num corpo. E esse corpo sofreu uma mudança depois da queda, então esse corpo se tornou corruptível, se tornou terreno, se tornou mortal, se tornou igual aos outros seres vivos. Então você é um animal. Você compartilha com os animais da habitação no mundo animal. É isso? Você compartilha, meu pai falou aqui semana passada, você compartilha mais de 98% do seu DNA com um primata. Então o macaco tem 98% do DNA dele igual ao seu. Então você é um ser vivo, você é um mamífero, você habita na terra, você tem que ser assim para você habitar aqui. Mas você não é um animal, como o macaco. Você não é como o boi, você não é como o cachorro. Primeiro, Deus te deu o quê? Deus te deu um espírito, uma alma, que veio dele e soprou Deus na narina de Adão, e o Adão se tornou alma vivente. Então houve uma alma que surgiu ali da parte de Deus. É a sua semelhança com Deus, está dentro de você. Então você é um espírito, mas que habita num corpo. Então você transita em dois mundos. Você faz parte do mundo espiritual, porque a sua essência veio de lá, está dentro de você, mas ao mesmo tempo você não vive no céu, você vive aqui. Então você também compartilha de uma vida terrena. Então você tem duas naturezas. Você tem uma natureza animal e uma natureza espiritual. E Paulo vai falar a mesma coisa, a gente vai ver aqui daqui a pouco. Mas os rabinos já falavam, olha, o homem tem essa natureza dividida. Se por um lado, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, por outro, você habita junto com outros seres vivos aqui na terra. Então você tem uma alma, você tem uma alma animal, que é o seu instinto carnal. Você tem instintos que os animais têm, não tem? Você tem fome? Você luta para sobreviver? Você tem medo? Então, isso os animais também têm. Você tem um instinto de procriar? Desejos sexuais? Tem, os animais também têm. O animal não está associado a prazer igual ao homem, mas você também tem um instinto de sobrevivência, de procriar. Então, você tem o que os rabinos chamam de uma alma animal, que é a Nefesh Habehemit, é uma alma que são qualidades que você tem, que os animais também têm. E você tem uma alma divina, que é o Nefesh Elohit, que é a alma, a sua semelhança a Deus. Ok? Então, isso é algo muito importante você saber para aquilo que a gente vai estudar agora. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas que habita em um mundo terreno mortal. E você compartilha de desejos animais, que os animais também têm, que se esses desejos, que são naturais do homem,
E não vão sair de você quando você tem uma experiência com Deus. Quando você nasce de novo, sua alma animal não sai de você. Ela continua lá, você continua tendo fome, continua tendo medo. Mas a experiência com o Espírito de Deus faz com que esse instinto animal que está dentro de todos nós não nos domine. Porque quando ele te domina, você é servo do pecado. Então, a moral da história é você entender que você tem uma inclinação para a carne, que você tem uma inclinação para as coisas do Espírito, e que a vida toda você vai ter que lutar o quê? Para que você domine a carne, o seu lado animal, os seus instintos animais. Você tem desejo sexual? Tem. Agora você vai viver para satisfazer desejo sexual sem regra, sem fronteira, sem princípio, sem moral, sem matrimônio? É assim? Tem gente que vive assim. O animal tem fome? Tem. O homem tem fome? Tem. Tem gente que vive pela glutonaria. Come em excesso, come em demasiado. É escravo da comida. O sujeito quando come gera dopamina. Sente prazer em comer. Ou seja, ele está vivendo de acordo com o instinto animal. Então, pessoal, preste bem atenção no que a gente vai falar agora. Apesar de você ser do reino animal, você é do reino animal, todos nós somos. Apesar disso, você não é governado pelos seus impulsos biológicos terrenos. Você é dotado de uma divindade, você é dotado de razão, você é dotado de uma alma eterna, que tem a obrigação e a capacidade de fazer o quê? Se elevar sobre a natureza. A natureza existe para você se elevar sobre ela. A alma do homem, a essência que nós temos de Deus, é ela que nos leva a parâmetros mais sublimes, mais altos. É como perguntaram para um filósofo, o que é a filosofia para o senhor? Aí ele respondeu, olha, a filosofia, imagina uma mosca presa dentro de um copo de vidro. Um copo, está aberto em cima, a mosca está lá dentro. Ela fica batendo a cabeça no vidro lateral, tentando sair. O que esse filósofo falou que é filosofia? É fazer a mosca olhar para cima. Porque se ela olha para cima, ela sai do copo. Então o que é a nossa alma divina? É aquilo que nos projeta além da materialidade, além desse mundo, além das necessidades diárias, além das suas necessidades fisiológicas, além das suas ambições, os seus desejos. A sua porção de Deus é que te eleva acima dessas coisas. Olha só, Davi escreve no Salmo 8, você conhece esse salmo? Eu vou ler de novo para você. Davi, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que visites. Então, se você pensa em você como um animal, como um ser físico, você é insignificante no universo. Você é uma micropoeira. Você não tem valor nenhum se você é comparado à expansão, à grandeza do universo, não é? O que é o homem comparado com o universo? Nada. Mas, olha o que Davi escreve, mas se você começa a valorizar a sua conexão com Deus, a sua alma divina, o seu espírito dentro de você, a semelhança de Deus, aí você vai entender o que Davi escreveu. Olha aqui, porém, fizeste o homem um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Você compartilha da eternidade com Deus. Você é eterno. A alma do homem é eterna. Quando a criança recebe a alma, dizem os rabinos, quando ela inspira ali o ar pela primeira vez, ali entrou o sopro divino. E ali nasce uma alma que é eterna. Ali nasce um ser que é eterno. Onde ele vai passar essa eternidade vai depender dele, mas que é uma alma eterna, é. Tem pessoas que falam, né, que é quando forma o embrião, baseado no Salmo 2, pode até ser. Mas estou falando o seguinte, a alma que é recebida ali, seja no embrião ou seja no bebê quando nasce, aquela alma é eterna. É a sua semelhança com Deus. Então a nossa obrigação, como nos ensinam Yeshua, como nos ensinam os apóstolos, é vencer essas inclinações da carne.
É viver em novidade de espírito para que você, o quê? Viva satisfazendo os anseios dessa sua natureza divina. Não viver para satisfazer anseio da natureza carnal sua. Então, pessoal, olha, quando os sacrifícios eram feitos, o ofertante não oferecia só o animal, ele estava, na verdade, oferecendo a Deus o quê? O seu animal, a sua natureza animal. Olha aqui comigo. O sujeito, quando trazia a oferta, não era o animal que ele estava trazendo, era a sua natureza animal, era a sua nefesh behemit. Eram coisas que precisavam ser queimadas no altar de Deus. Coisas que precisam ser santificadas no altar de Deus. Coisas que precisam ser entregues a Deus. Esse é um conceito de santidade muito difícil as pessoas entenderem. Santidade não é muito de você tirar. Santidade quer dizer entregar. Eu tenho uma inclinação sexual, eu tenho testosterona, eu tenho desejo sexual, eu tenho fome, eu gosto de fazer isso. Entrega isso a Deus. Isso não vai sair de você. Por que você não coloca isso a serviço de Deus? Por que você não considera esses impulsos seus animais e coloca eles no altar de Deus? O que precisa ser queimado, vai ser queimado. E o que precisa ser transformado, vai ser transformado. E este fogo está aceso até os dias de hoje. Esse altar ainda existe. E nós somos os sacrifícios vivos que somos entregues diariamente nesse altar. O que tem que queimar lá? Tem que queimar aquilo que te faz parecer mais com um animal do que um servo de Deus. Olha, o rabino Jonathan Sacks, de quem eu peguei um escopo muito importante para essa palavra aqui, de abençoada memória, o rabino Jonathan Sacks, ele fala o seguinte, ele dá uma dica, como é que é esse negócio de oferecer o animal de si. Quer dizer, eu estou oferecendo o meu animal interior, quando o sujeito ia lá sacrificar o templo. Mas nos dias de hoje, como é que a gente pode descobrir, como é que eu entrego a minha alma animal a Deus todos os dias? Aí o rabino Sacks dá uma dica para a gente. O segredo está no Levítico 1:2. O segredo está nos tipos de animais que Deus manda Moisés oferecer, o povo oferecer. Vamos voltar lá para você ver? Aqui, ó. Olha lá, ó. Tem o berremá, diga berremá, que é o animal domesticado. É o animal. Tem o rebanho, o bacar, diga bacar. E tem o tson, que é o gado miúdo. Olha o que o rabino pensou. Peraí, por que tem esses três categorias diferentes de sacrifício? Pode ser os 3 tipos de carne que você tem que entregar no altar de Deus diariamente. Pode ser? Vamos ver? Olha que coisa mais interessante, pessoal. Então, o primeiro elemento é o BMA. Diga, BMA. BMA é o animal, mas é domesticado. É o animal domesticado. Então, o animal domesticado, ele passa o tempo o quê? Procurando comida. A vida dele se limita à luta para sobreviver. Sacrificar o berremá dentro de nós, significa o quê? Significa ser movido por algo que vai além da nossa mera sobrevivência. Você não está aqui sobrevivendo não, meu irmão. Você está aqui vivendo. E tem gente que vive no estado de sobrevivência. A pessoa sobrevive, ela não está vivendo. Ela está sobrevivendo. Então você tem que aprender a entregar isso a Deus. Tem coisas mais sublimes que o homem tem que buscar. Tem coisas que se assemelham mais a Deus que você tem que ansiar. Larga um pouco do mundo material, larga um pouco das coisas desse mundo. Esse mundo aqui é matar, roubar e destruir. Esse mundo deita um sono de morte no maligno. Esse mundo que você vê não é o que existe. O reino de Deus é o que existe. O reino de Deus é o mundo verdadeiro. Isso que a gente vê aqui é ilusão. Então aprende a se despegar, entrega esse animal, né, só sobrevivendo, pensa só em bens materiais, pensa só em alcances materiais, começa a pensar em algo mais sublime, começa a acumular tesouro no céu. Olha, é você ir além do mundo material. A alma divina dentro de nós é a força que nos faz olhar para cima. Você ficar dando cabeçada aí na lateral do copo, não vai mudar a sua vida em nada. Aprende a olhar para cima.
para você sair dessa situação. Para você ir além do mundo físico, além da mera sobrevivência, para você buscar um significado e um propósito mais sublime para a sua vida. Então esse é o primeiro animal que você tem que entregar todos os dias no altar de Deus, para ser queimado. Deixa a gordura dele queimar lá. Deixa a gordura dele queimar lá. Você está materialista demais. Tem que começar a preocupar mais com as coisas do Espírito. Começar a aprender a ouvir a Deus. Como eu abri aqui o estudo de hoje. A gente ouve a Deus quando a gente estuda. Você fala com Ele quando você ora. Você ouve a Ele quando você estuda. Então tem que buscar mais as coisas do alto. Olha, e o segundo tipo de animal que era entregue lá no templo? Era o bacar, diga bacar. É o gado. Opa, peraí, gado. O que te lembra de gado? Olha que coisa interessante. O gado, bacar, vem da raiz boquer. Boquer é manhã, aquilo que rompe, né? É a luz que rompe à noite. Então, literalmente significa romper, como os primeiros raios de sol que rompem a escuridão da noite. O gado, o gado é aquele especialista em romper barreira, é ou não é? Você já criou gado sem cerca? Impossível. Porque a natureza do gado é o quê? É atravessar tudo, é ir embora. Então, quando você entrega o seu bacar a Deus todos os dias, você está o quê? Lê aqui comigo, lê aqui. O gado, se ele não for contido por cerca, ele não respeita limite nenhum. O gado respeita limite? Não, ele tem que ter cerca. Sacrificar o bacar dentro de nós significa o quê? Aprender e reconhecer e respeitar limites. Aprender que existe o sagrado e o profano, o ímpio e o justo, o puro e o impuro, o permitido e o proibido. Aprender a respeitar limite é oferecer parte do seu instinto animal a Deus. Porque o animal não tem limite. O animal não tem regra. O animal não tem cerca. Os filhos de Deus têm. Os filhos de Deus, Deus fala, essa prática não é de meu filho. Né? Filho meu não pratica isso. Filho meu não faz isso. Isso é ilícito, isso é impuro, isso é pecado. Isso é santo, isso é justo, isso é luz. Uma pessoa que diz que serve a Deus, mas que não tem limite, que não sabe respeitar barreira, está sendo dominado pelo seu instinto animal bacar. Está precisando entregar no altar de Deus, aprender que regras foram criadas por Deus para te abençoar. A Torá, a lei, não foi criada para te dar vida eterna, foi criada para te dar vida, para você viver bem. Davi escreve, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a tua lei, e luz que me ilumina o caminho, é bênção. Ó, como ama a tua lei, tenho prazer nela de dia e de noite. Para mim é mais precioso que o ouro depurado, que o mel. O justo tem prazer na lei de Deus, o ímpio a despreza. Quem tem problema com os mandamentos de Deus é o pecador. O justo tem alegria em andar em obediência. Por que a gente não começa a restaurar esses conceitos? Eu estou pegando aqui coisa de sacrifício. Bacar. Tem muita gente precisando entregar o bacar aí na presença de Deus. Está sem limite, está sem cerca, está sem fronteira. Está vivendo como quer, está fazendo o que quer, está achando que Deus está ali, ó, se agradando, sem regra, sem limite, sem barreira, sem nada. Se você não sabe diferenciar o santo do profano, provavelmente você está no profano. Provavelmente. Se nem discernimento você tem, então você está no profano. Mas tem mais um tipo aí de animal, não tem? É o gado miúdo. Diga, o gado miúdo. O gado miúdo em hebraico é tson. Tson. O que é o gado miúdo? O tson representa o instinto do rebanho. Aquele rebanho de ovelhinha, né? Onde uma vai, todo mundo vai. O rebanho tem esse instinto o rebanho pequeno tem esse instinto. Anda todo mundo junto. Está todo mundo um seguindo o outro. Seguir uma direção porque os outros estão seguindo. Peraí. Mas os grandes homens da Bíblia
se destacaram exatamente por se diferenciar. De serem diferentes, de se afastarem do rebanho, quando o rebanho une para fazer o mal. Não tiveram medo de ser diferentes, não tiveram medo de desafiar os ídolos da época, e nem tiveram medo de recusar a ceder às modas intelectuais do momento. Isso aqui que eu acho que é o mais importante, chama modinha intelectual. Essa destrói o ser humano. Porque nessa necessidade de fazer parte, de ir junto com o rebanho, surge uma modinha nova intelectual, está todo mundo aderindo. Quando você aprende a oferecer o sono para Deus, você coloca isso aí para ser queimado. Eu não tenho que seguir os outros, porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer? Isso é a essência da santidade, que é kedushá em hebraico. O santo é algo separado, diferente, distinto. Meu irmão, você não pode construir nada para Deus com ferramentas impuras. Olha, você vê que quando o templo foi construído, cada ferramenta lá era consagrada, era ungida, era um negócio feito desde o início lá. Por quê? Você não pode construir nada para Deus com ferramenta impura. Então você não pode ceder aos modismos de época alguma. Eu me lembro, quando no auge do humanismo, do darwinismo, era chique você acreditar numa evolução, O homem veio realmente do macaco, que interessante, a lei da adaptação, sobreviveu. O homem, nessa visão naturalista, não passa de um animal que por um acaso destacou mais sobre os outros. Então, o homem foi um animal que destacou mais, teve aí algumas coisas ao acaso que fez com que ele sobrevivesse, e não passa disso. É um mero animal que foi adaptado e tal. Então, na época, vários rabinos falaram não. Vários padres, vários pastores falaram não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sou animal, mas eu não sou a evolução de animal nenhum. Eu fui criado, Adão foi criado. Adão foi feito, foi moldado do barro. O Gênesis não fala que Deus pegou um macaco, foi adaptando um macaco, fez isso aqui, tirou isso aqui, fez aquilo lá, e aí virou o homem. Não, a Bíblia diz que Deus formou Adão do barro, e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, o seu espírito. Então os rabinos se levantaram contra a modinha intelectual da época. Então você não pode ceder ao rebanho. Não pode deixar a sua alma animal te dominar. Não pode deixar a carne dominar. E se os apóstolos falam tantas vezes isso, é porque é uma coisa que pode acontecer na sua vida. Mas eu estou salvo, eu estou cheio do Espírito. Mas se você não andar no Espírito, só assim você não vai satisfazer as vontades da carne. Se você não andar no Espírito, você vai. Não é automático. Deus te deu a graça, agora você tem que andar na luz. Quem anda é você, não é Deus. Deus não anda para você. Deus não precisa se santificar, você precisa. Deus não precisa de lei, Deus não precisa de mandamento, você precisa. Deus não precisa de regra, de cerca, você precisa. Então tem que aprender a viver, não satisfazendo as vontades do nosso instinto animal, mas oferecendo isso diariamente no altar divino. Paulo escreve aos Colossenses, eu vou ler para você, capítulo 3, verso 5, o quê? Fazei morrer a vossa natureza terrena, a sua carne, seu instinto animal, faz morrer. Sacrifica no altar de Deus todo dia. E ele fala algumas delas aqui. Vamos ler aqui? Colossenses 3:5. Prostituição. Não é o animal? Eu tenho desejo sexual, eu tenho que satisfazer o desejo sexual. Você está vivendo igual um animal. Se prostitui, defrauda os outros. Impureza. Olha, a quantidade de discípulo aí está impuro, hein? Impuro. Entrando em lugar que não deveria estar entrando. Fazendo coisa que não deveria estar fazendo. Comendo coisa que não deveria estar comendo.
Há certas proibições que trazem impureza para o espírito e para a alma do homem, sabia? Comer sangue, por exemplo. Comer sangue é proibido lá em Gênesis capítulo 9, é proibido em Êxodo para os judeus, e é proibido pelos apóstolos aos cristãos lá em Atos capítulo 15. Por que ninguém guarda isso hoje? Porque acha que não vale mais. A gente traz impureza. Ah, mas Jesus falou lá em Marcos 7 que o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. Ô meu irmão, me dá muita pena de pessoas que pensam assim. Qual que era o contexto de Marcos capítulo 7? Os discípulos não lavaram as mãos para se alimentar. E aí tinha uma tradição da época, que isso não está na Bíblia, dizia o quê? Uma tradição judaica. Se você não lava a mão e pega no alimento, o alimento se torna impuro. Você acha que Jesus ali está falando em relação a comidas que Deus proibiu o seu povo de comer? Você acha que Jesus está falando ali que você pode agora beber sangue? Porque o que contamina é o que sai, não é o que entra? Que tolice é essa? O contexto ali é o quê? São alimentos próprios, mas que o sujeito pegava com a mão sem lavar. Aí Jesus fala, não, vocês estão engolindo camelo e coando mosquito. Né? Coando mosquito e engolindo camelo. O sujeito comer um pão sem ter lavado a mão antes, não traz impureza para ele. Mas ele proferiu uma mentira, traz impureza para ele. Mas ele enganar o próximo, traz uma mentira, traz um problema para ele. Mas ele amaldiçoar pai e mãe, traz impureza para ele. Mas ele ter língua torpe, traz impureza para ele. Então Paulo fala, ficai longe da impureza. Está falando para crente. Paixão lasciva. O que é paixão lasciva? Literalmente, paixão é desejo. Lasciva é o quê? Animal. Grotesco. Fica longe desse negócio de instinto animal. Paixão animal. Desejo maligno. E fiquem longe da avareza, que é idolatria. Por que a avareza é idolatria? Porque você desconsidera que o único dono de tudo é Deus. Ele é o verdadeiro dono, você é só mordomo. E o sujeito que encara a avareza como uma necessidade, eu tenho que ter, eu não posso gastar, eu tenho que ter, ele esquece que o único dono é Deus. Então ele não é grato e acaba virando um ídolo para ele. A riqueza vira um ídolo, é Maimon. Interessante, né? Isso é Paulo, gente. Olha, pois sobre essas coisas vem a ira de Deus. Aí na minha Bíblia tem um colchete. Na minha Bíblia tem um colchete. Sobre essas coisas, ou seja, se o sujeito pratica essas coisas, vem a ira de Deus. Aí na minha Bíblia está um colchete assim, ó, para os filhos da desobediência. Por que alguém escreveu isso lá, para complementar as palavras de Paulo? E está em colchete, para mostrar que não é no original, alguém acrescentou depois. Por que você acha que a pessoa colocou isso lá? Para os filhos da desobediência. Porque na cabeça da pessoa, um crente que serve a Deus, jamais na vida vai ter que lutar contra a prostituição, contra a impureza, contra a avareza, contra a idolatria. Ele acha que ele está imune. Então o sujeito cria nessas coisas, acrescentou o texto bíblico. Não. A ira de Deus só vem para o sujeito do mundo. Os filhos de Deus não sofrem a ira de Deus, não. Ah, é? Você vai falar isso para um judeu? Que os filhos de Deus não sofrem a ira de Deus? Claro que sofre. Vai andar em iniquidade para você ver se você não sofre. Você sofre mais do que o do mundo. Porque você tem um nome a defender. Você tem alguém que você representa. A sua falta é muito maior. Uai, agora vai acrescentar o texto bíblico lá, só para os filhos da obediência. É para todo mundo. Se você não cuidar do seu lado animal, se você não maneirar o seu apetite sexual, se você não maneirar os seus instintos carnais, você vai sofrer a ira de Deus. Isso é para gerar temor também em nós. Sobre essas coisas é que vem a ira de Deus. E aí, para a gente encerrar, eu vou citar. Agora, olha que interessante. Eu
eu vou encerrar com o próximo slide, mas eu te dei aqui 30 minutos de contexto. Te ensinei sobre a natureza dual do homem, te ensinei sobre os 3 tipos de animais que você tem que entregar no altar todo dia. Lembra quais são? O primeiro, Behemá, que é o quê? É o instinto animal. O segundo, Bacar, que é o quê? Esse negócio de não ter cerca, não respeitar limite. E o terceiro, o Tson, é não ir com os outros porque os outros estão indo, você não tem que ir também não. Então, eu te dei um contexto aqui para você aprender essas coisas. Agora que eu já te dei um contexto, eu quero que você leia o ensino apostólico. Olha como é que vai fazer muito mais sentido. Você vai entender o que Paulo disse com esse ensino que você recebeu até agora. Olha, primeiro lá de Romanos 12, que essa casa aqui ensina o Novo Testamento, essa casa aqui ensina Yeshua, essa casa aqui ensina apóstolo. Está entendendo? Isso é muito mais importante que tradição alguma que você possa fazer. E olha o que Paulo diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, o quê? Gregos, mundanos, atenienses, é isso que ele falou? Não. Rogo-vos, pois, o quê? Irmãos, é gente de fé, é meu colega, está lá adorando comigo do meu lado, foi salvo e remido, lavado pelo sangue de Cristo. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, em outras palavras, pelo amor de Deus, eu imploro a vocês, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que eu acabei de dizer aqui. O que significa oferecer o corpo? Flagelar, bater, cortar você mesmo? Não, é apresentar no altar de Deus suas inclinações para o mal, seu desejo de seguir os outros, seu desejo de não ter barreira. E Paulo está falando para irmão. Então exige algo de nós, não é automático. Rogo-vos, apresentem o corpo por sacrifício vivo, um corpo santo, agradável. Isso é o vosso culto racional. O que quer dizer isso? Esse é o vosso culto. Vocês não precisam ir lá no templo oferecer sacrifício. Esse é o sacrifício de vocês. É oferecer o corpo de vocês, as inclinações da carne, todo dia no altar de Deus. Devolve para Deus os instintos que você não está sabendo controlar. Põe no altar dele. Senhor, queima isso. Me ajuda a ter domínio sobre isso. E não vos conformeis com este século. Olha aí, ó, o sono. Segue os outros, né? Olha aí, ó. Não se conforme, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mesmo Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e aí você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Tem que andar. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos. Para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Isso aqui é impressionante. Por quê? A lei, segundo o próprio Paulo, é aquilo que define o pecado. Ela aponta o pecado, ela mostra o pecado. É a lei. Quem está escravo das paixões carnais, a lei está evidenciando todo o tempo. A lei está oprimindo. Não adulterará, o sujeito é adúltero. Ele tem a esposa e mais 2 namoradas. A lei está em cima dele, ó, pressionando, está apontando o erro dele toda hora. Toda hora, você é um adulto, você está afastado, Deus não te criou para ficar assim. Está debaixo da lei, está em pecado. Agora, se eu sou guiado pelo Espírito, eu não vou adulterar. Se eu não vou adulterar, nenhuma lei vai ser peso para mim, vai ser bênção. Aí quando eu leio lá, não adulterarás, eu fico alegre, graças a Deus. Não adulterar faz parte de quem eu sou. Olha a diferença, um está debaixo da lei, o outro está com a lei dentro de si. Essa é a diferença. Ah, você não está debaixo da lei, aí o sujeito acha que não vale mais lei nenhuma para ele, né? O negócio não é a lei, é onde ela está na sua vida. Se a lei está na sua carcunda, está nas suas costas, você está vivendo em pecado. Se a lei está dentro de você, você tem prazer na lei de Deus. Aí é só você escolher onde você vai escrever a lei de Deus na sua vida. E voltando lá para o Romanos 6,
19. Assim como vocês ofereciam os membros para a escravidão da impureza, meu irmão, olha isso aqui. E vocês ofereciam os corpos para maldade de maldade. Agora, ofereçam os vossos membros para servirem à justiça, para vocês serem santos. Olha isso que eu falei. Entrega o seu instinto animal para Deus. Entrega o seu corpo a Deus. Entrega diariamente no altar de Deus. E quando você nasce de novo, você ressuscita no poder de Yeshua, no poder de Cristo. E o poder que tirou Yeshua da morte é o poder que vai te fazer andar no Espírito. Esse é o poder, não é da sua capacidade, não. É no sacrifício dele que você consegue oferecer o seu sacrifício diário. Entrega para ele. E eu encerro dizendo que nós nos aproximamos. Sabe como é que é a palavra aproximar em hebraico? Sacrifício. A mesma palavra, leakriv em hebraico, sacrificar, significa aproximar. Korban vem de karov. Korban é sacrifício. Karov é perto. Qual que era a intenção? O sujeito que entregava o sacrifício, ele estava na verdade o quê? Quando ele entregava o animal anterior, ele estava se aproximando a Deus. Ele se santificava, ele se aproximava a Deus. Então, o sacrifício, quando você se aproxima a Deus, quando você oferece a Ele o animal dentro de você, quando você oferece a sua vida para que tudo que não procede do Espírito, do seu lado divino, seja transformado pelo fogo, é aí, meus irmãos, é aí que você consegue ver a Deus, que você consegue se aproximar a Deus. É quando você entrega a Ele tudo que não procede dEle. O fogo do altar continua ardendo, e ele está um fogo forte, viu? Ele queima tudo. Ele queima tudo. Nós somos os sacrifícios, nos entregando diariamente para a santificação do nosso corpo e do nosso espírito. O homem é um só. Eu sirvo a Deus com o meu corpo, eu sirvo a Deus com a minha mente, eu sirvo a Deus no meu espírito. Eu sou um só. Esse papo furado que desenvolveram para você, que Deus está preocupado só com o espírito e com o material, isso é coisa de gnóstico pagão, não tem nada a ver com a Bíblia. Deus quer um homem santo por completo. O corpo santo, a mente santa, o espírito santo. Este é o poder da cruz, diga amém. Aí que vem o poder da cruz. A cruz é a intenção de não andar conforme o mundo, de ser separado, de ser diferente. Quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Aí o sujeito acha que o quê? Então eu tenho que passar a vida sofrendo, tenho que passar... Não! Tomar a cruz significa o quê? Estar disposto e ter coragem de não seguir a maioria, de seguir os mandamentos de Deus, de se santificar a cada dia. Isso é tomar a cruz. Então isso é o poder da cruz, é o poder do sacrifício. É a dádiva conquistada por Yeshua, por Jesus, para que você possa se elevar acima da mera sobrevivência, aprendendo a respeitar limite. Diga amém, meu irmão. Vencendo a inclinação da sua carne. Podemos transcender o animal dentro de nós, o bacar. Podemos transcender o quê? O berremá. Podemos transcender o tson. Vamos deixar de preocupar só com as coisas materiais. Vamos aprender a respeitar limite, separar o santo do profano. Vamos aprender a não seguir a multidão para fazer o mal. Você tem o poder de andar segundo o Espírito. E entregar essas coisas no altar de Deus. Isso aí não passa daquela gordura prejudicial que tem que ser queimada, meu irmão. Esse seu excesso de preocupação com o bem material, a gordurinha que está lá, sabe aquela gordurinha que não some? É ela. Está com problema na área sexual. É um sujeito bom, crê em Deus, pai de família, mas tem problema com pornografia. É a gordurinha que está lá, ó. Todo dia que ele olha no espelho, ele vê ela lá. Está precisando pegar essa gordura e oferecer no altar de Deus. Ao aproximarmos, ao sacrificarmos o que há de animal dentro de nós a Deus, nós vamos permitir que o material
seja impregnado pelo espiritual. Não é querer viver sem corpo, não é querer viver sem inclinação sexual, é colocar isso a serviço de Deus, segundo as regras de Deus. É isso, isso é santidade. Por isso que a santidade do sujeito que vive num... Desculpa eu falar isso aqui. Mas o sujeito vive num convento, vive num mosteiro, não tem contato com ninguém, não tem acesso ao mundo externo. Essa santidade dele tem algum valor? Não tem valor nenhum. A santidade é quando você pega aquilo que pode te prejudicar e entrega aquilo a Deus. Deus, está aqui. Quero usar isso aqui conforme o Senhor me criou para usar. O Senhor criou a inclinação sexual do homem, então eu quero entregar minha inclinação sexual ao Senhor, respeitando as regras que o Senhor deu para que o sexo seja bênção para a minha vida. E aí, se você fizer isso, você vai santificar aquilo que é material, e você não vai ser mais escravo do pecado, mas servo do Deus vivo, sacrifício já, em nome de Yeshua, amém, sacrifício já. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.